Olá e bem-vindo! Meu nome é Maísa Vatan e é um prazer enorme estar aqui com você hoje para a gente poder conversar um pouco sobre espiritualidade, relacionamentos e desenvolvimento pessoal. Já quero deixar o lembrete para você se inscrever no canal, tem vídeo toda semana, ativa lá o sininho, dá um like, curte se você gostou do vídeo e compartilha com os amigos e com os inimigos, tá bom? Ficamos assim? Hoje eu queria falar um pouco sobre feridas emocionais. Esse tema vem me trazendo uma certa reflexão, especialmente porque no nível pessoal eu estou passando por uma questão familiar, está tendo toda uma reestruturação na minha família e isso está trazendo velhas mágoas, está trazendo conflito, está trazendo choro, está trazendo medo. E eu fiquei pensando assim, de onde surgiu tudo isso? O que está acontecendo está pegando bem justamente no ponto, o meu maior medo. O maior medo é de ser abandonada. Esse medo é o que me persegue pela minha vida. E eu fiquei pensando assim, como que surgiu esse medo? Qual que foi um dos motivos desse medo ter vindo e permanecido dentro do meu coração? E isso tem muito a ver com questões não resolvidas e feridas emocionais que não foram cicatrizadas. E como que é essa questão de feridas emocionais? Bem, a gente é ensinado quando a gente se fere de forma física, quando a gente pega e tem um corte na mão, ou quando a gente queima o dedo enquanto a gente está cozinhando. Você já sabe como que tratar. Você vai lá e lava o local, você coloca um band-aid, uma pomadinha, né? Se você queimar o dedo no fogão, você vai lá, põe água corrente, depois passa uma pomada. Ou se você fica gripado, você já sabe quais são os procedimentos, porque não é necessário você ir para um profissional de saúde para tratar disso. Porque é uma coisa bem simples, né? De você mesmo tratar. Porque o que acontece? Você já sabe identificar qual é o problema e daí você já sabe a solução. Você só vai buscar um profissional, ou caso for uma fratura muito exposta, ou caso a gripe não melhorar e se tornar uma pneumonia, ou de você precisar ir no médico para poder investigar e ver se tem alguma coisa a mais ali, né? Então, a gente já sabe nos tratar das nossas feridas físicas. Isso nós fomos ensinados desde pequeno. A como cuidar da nossa higiene, a como cuidar do nosso corpo. Só que isso não é feito para as feridas emocionais. Às vezes não considera que o nosso coração, a nossa emoção, o nosso psicológico, ele sim, ele pode ser ferido. E se essas feridas emocionais não foram tratadas semelhante à mesma forma que nós tratamos uma ferida física, então um corte a gente já sabe o que tem que fazer, tem que ir lá, lavar, colocar a pomada, o band-aid para esperar cicatrizar. Mas e aí? Se a gente tem uma ferida emocional de culpa, ou uma ferida emocional de rejeição, aquele momento que a gente se sente rejeitado em um ponto na nossa vida. E aí o que acontece? A gente trata isso? Não estou falando de ir para um psicólogo, não estou falando de ir para um profissional. É sempre importante ir para um profissional, para um terapeuta. Mas tem coisas no nosso dia a dia, pequenas feridas que acontecem dentro do nosso psicológico, dentro das nossas emoções, que a gente mesmo pode ir tratando, que nós mesmos podemos remediar no nosso dia a dia, sem precisar ir para um psicólogo, né? O psicólogo está ali para ajudar, mas ele não te acompanha todo dia, toda hora, todo momento. Ele simplesmente está ali para te ajudar a enxergar isso e poder você lidar com as suas próprias dores. Bem, é isso como eu vejo a psicologia, como que eu trato meus clientes. Eu trato eles para eles se autorresponsabilizarem, para eles mesmos puderem cuidar das próprias feridas ao longo do seu dia. Porque eu não vou estar lá o tempo todo para ajudar e falar, olha, você tá assim por causa disso, você tá magoado por causa daquilo, né? Então, essas pequenas feridas no dia a dia, as feridas emocionais mais sutis, não estou falando das feridas emocionais fortes, igual aquele grande trauma. Aquilo lá é como se a gente tivesse quebrado uma perna. Aquele trauma que a gente perde um ente querido, ou aquele trauma que acontece um ato de violência conosco. Isso são traumas e você consegue ver realmente até a pessoa quando ela fica abalada, você vê o medo, o abalo nela fisicamente, né? Essa ferida é muito grande para ser ignorada. Mas o que eu tô falando são as pequenas feridas. Por quê? Essas pequenas feridas, quando não são tratadas, vão meio que vão acumulando no nosso inconsciente.
ela vai acumulando até virar uma bola cinzenta que a gente já nem sabe mais o que é o que. A gente só sabe que existe uma bola dentro de nós, ou uma pedra, ou um bloqueio dentro de nós que nos impede, que nos paralisa, que nos prende ao passado, que piora com o tempo e cada vez mais você vai se anulando da vida, né? Então, essas pequenas feridas emocionais e psicológicas do dia a dia são muito sutis e lidar com elas é importante. Então, quando a gente pega e se sente rejeitado, não importa a forma da rejeição, não importa se foi a recusa de um emprego ou foi excluído de uma festa, ou talvez a pessoa é rejeitada por uma pessoa que ela quer namorar, mas a pessoa fala não, né? Essas pequenas feridas, por exemplo, um fracasso num empreendimento, ou se culpar por ter feito algo e ter magoado alguém, essas pequenas coisas, as pequenas causam pequenas feridas dentro de nós, feridas emocionais. E o nosso consciente, ele guarda o conteúdo, ele não guarda muito a forma no qual isso aconteceu. Ele não guarda, porque foi fulano de tal que fez isso comigo. Não, às vezes a pessoa vai sendo rejeitada e ela vai guardando só rejeição. Aí aquilo vira um modo dela viver. Ela se sente toda hora rejeitada, ou ela se sente toda hora culpada, ou ela se sente completamente sozinha. Uma solidão penetra a alma dela e ela vive na solidão, na escuridão, falando eu sou sozinha, eu não tenho ninguém, ninguém me ama. Então essas pequenas coisinhas, essas pequenas rejeições, essas pequenas mágoas, essas pequenas culpas, elas vão acumulando dentro de nós. E aí se torna o que eu falei, aquele bloqueio emocional, aquela grande ferida emocional dentro de nós. Parece que qualquer coisinha que faz nos lembrar daquilo dói demais. E, como eu falei, eu tô passando por meus problemas pessoais com minha família. E não é uma coisa lá enorme que a gente tem que descabelar. Só que a forma o qual as coisas estão acontecendo estão remetendo para mim a grande dor que eu tenho, que foi acumulando ao longo dos anos, que eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje quando eu tinha 10 anos. Eu não tinha esse conhecimento quando eu tinha 5 anos. Eu não tinha esse conhecimento quando eu tinha 13 anos, 15 anos. Comecei a ter quando eu fui para a faculdade e tudo mais. Aí eu fui começar a me entender mais. Apesar que eu sempre fui uma buscadora, mas isso foi acontecendo ao longo da minha infância, ao longo da minha adolescência. E foram feridas de abandono, de rejeição, de solidão. E aí foi indo, ela foi acumulando que virou um grande medo, uma fobia de ser amada, uma fobia de ser abandonada, uma fobia social muito forte, uma fobia no qual me dominava e eu não dominava ela, então dominava toda a minha vida. Então essas pequenas feridas ao longo da minha infância, que eu não lembro quais foram, mas essas pequenas feridas foram se acumulando para se tornar uma grande ferida, um grande buraco. É como se você tivesse uma ferida cortasse o braço, só que você continua cortando no mesmo lugar toda hora, até que você perde o braço, até que você não consegue nem mexer, até que você sente dor sempre. Então qualquer coisa que remeta a esse conteúdo, no meu caso, da questão do abandono, da questão da dificuldade de relacionamento, eu simplesmente sinto a dor, eu simplesmente sinto um medo dentro de mim, que manifesta no meu corpo com uma faca no coração e essa dor me aperta. Então, essas pequenas coisas a gente precisa aprender a lidar. Então, essas pequenas feridas eu comecei a aprender a lidar. A grande ferida, agora a única coisa que eu tenho que fazer é cicatrizá-la e cuidar dela. Ela vai doer? Vai doer. Mas eu já tenho consciência o suficiente para pegar e reconhecer quando feridas emocionais estão acontecendo no meu dia a dia. Por isso que quando eu falo no vídeo que sustenta o relacionamento sobre a comunicação, sobre a sinceridade empática, tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com cuidar das nossas feridas emocionais, na forma que nós lidamos com o outro e na forma como permitimos que o outro lide conosco. Então isso faz com que essas feridas sejam tratadas na hora. Você sente medo, você já vai lá e fala.
e você reconhece o seu medo, você se sente rejeitado, você vai lá e reconhece a rejeição e fala e trata na hora. E não deixa isso acumulando, não deixa isso tomando conta de você. E é muito importante isso. Eu queria dar umas dicas agora de como lidar no dia a dia com feridas emocionais, com 3 feridas emocionais muito comuns. Eu só queria deixar um lembrete aqui que todo esse conteúdo que eu tô falando, ele é inspirado num livro. Ele é inspirado nesse livro, Como Curar as Suas Feridas Emocionais. E eu tô lendo ele tem muitos, é muito bom, né? Eu acho muito lindo. Eu peguei 3 feridas emocionais que são muito comuns, mas aqui ele fala sobre 7. Então eu recomendo esse livro para quem quer aprender a lidar melhor com as feridas emocionais. Então eu vou falar de forma resumida sobre 3 feridas emocionais, que é baseado no livro, mas também é baseado na minha própria experiência, da minha vida, no conteúdo do meu trabalho, naquilo que eu também ensino sobre na alfabetização da consciência, de reconhecer esses pequenos problemas na sua vida e aprender a remediar ou a tratar e trabalhar elas, tá bom? Então, uma das feridas mais comuns é a rejeição. E a rejeição simplesmente é quando a gente tem a sensação que o nosso pertencimento em algum grupo, em alguma atividade é ameaçado, quando nós vamos ser excluídos daquilo ali. E isso pode ser uma coisa efetiva ou simplesmente uma coisa que nós imaginamos. Às vezes a gente tem a sensação que nós vamos ser excluídos, mas não somos, mas a gente sente uma certa rejeição e pode até ser pequena, né? E isso destrói a nossa autoconfiança, a confiança nos outros e o nosso autoestima. Então, qual que é uma das dicas que eu dou para lidar com a ferida emocional no dia a dia de rejeição? A mais comum e a mais, talvez, um pouco mais eficaz é de contato social com as pessoas que a gente ama. Que a gente sabe que tem um lugar naquele grupo, um lugar de apoio, um lugar de inclusão, que a gente pertence. Então você pode ter sido rejeitado num grupo, mas você sabe que esse grupo aqui, essa sua família, esses seus amigos, eles têm você com muito amor, com muito carinho, que você pertence lá. Então isso restaura o nosso senso de pertencimento. Eu posso não pertencer num lugar, mas eu pertenço no outro. Eu tenho um lugar naquele grupo. Então isso é como se fosse um tratamento naquela ferida emocional de se sentir rejeitado. É como se falasse assim: você foi rejeitado lá, mas fica tranquilo, alivia o coração. É como aquecer esse coração, falando: mas você pertence aqui nesse grupo. Então às vezes é muito importante, assim, quando eu tô me sentindo ruim, eu me sinto rejeitada, eu vou conversar com minha mãe, porque com a minha mãe eu me sinto acolhida. Ou eu converso com meu namorado, que também eu me sinto acolhida. Ou se não der, eu converso com uma amiga, eu converso com alguém que tem o meu bem-estar no topo. É claro que isso não substitui o tratamento psicológico, mas é aquela coisa que a gente tem que fazer de tratar naquele momento, aquela pequena remendinha, aquele pequeno momento de tipo assim, aquele pequeno momento de tratar a ferida. Então, isso é muito importante. Agora, se não for tratado, isso pode causar o quê? A depressão, pode causar extrema ansiedade. Que a pessoa quer, ou a síndrome da boazinha, que a pessoa quer agradar todo mundo porque ela não quer ser rejeitada. Então isso daí é muito importante tratar. Naquele pequeno momento que a gente se sente rejeitado, então vai lá e liga para um amigo, vai falar: nossa, eu sou acolhido, eu pertenço. Uma outra forma de a gente sentir uma ferida emocional é a solidão. E o que é a solidão? Quando a gente sente que não existe nenhum relacionamento profundo e de qualidade, quando a gente não consegue conectar com ninguém, que a gente realmente sinta que tem um apoio, que é acolhida, que tem uma conexão, que é profundo, que tem qualidade, não é quantidade. Hoje em dia tem muita gente que tem muitos amigos no Facebook, só que poucos são realmente amigos, são apenas contatos. E a gente pode sentir a solidão de diversas formas. Como é uma dica que eu falo para lidar com a solidão? Eu dou sempre 2 dicas. Uma dica é bem simples: adote um animal de estimação, adote um melhor amigo, adote um gato, adote um cachorro, adote um animal no qual você tem que cuidar, porque o animal ele tem uma pureza lá muito profunda.
E ele tá ali para te servir, para te amar incondicionalmente. Então, eu vejo em muitos casos, quando a pessoa tem muita solidão, que quando ela adota um animal, ela sente um valor para a vida. Ela sente que, tipo, nossa, quando eu chego em casa do trabalho, eu sei que tem alguém me esperando lá, eu sei que eu tenho alguém para cuidar. Isso traz um senso maior na vida. E uma segunda dica que eu dou é o seguinte: seja voluntário. Seja voluntário em alguma instituição, faça algum tipo de atividade no qual você pare de pensar em você e comece a olhar para o outro, que existe outro ser humano, que existe outra pessoa. Eu falo que o voluntarismo é algo que aquece o coração, porque você sente que o seu trabalho é útil, que você tem utilidade no mundo. Então são apenas 2 dicas que eu dou para você. Existe muito mais, mas são 2 dicas que são formas de lidar com a solidão. Porque se a solidão não for tratada nesses pequenos atos, nessas pequenas coisas no dia a dia, se a gente não lidar com ela no dia a dia, ela pode causar uma depressão profunda na pessoa. A pessoa pode entrar num estado de negatividade, de autopunição, de autoderrotismo, de autofrustração muito grande. Ela se autodestrói. Então é muito importante lidar com ela naqueles pequenos momentos que ela aparece. De olhar e lembrar que você não está sozinho. Eu sei que são dicas até um pouco comuns demais. Só que a intenção não é que seja comum ou não. A intenção é lidar com a ferida. A intenção é tratar a ferida naquele momento que ela está acontecendo. Para você poder ter mais paz interior. Para você poder lidar melhor consigo mesma. E ter uma saúde mental, psicológica, emocional saudável, construtiva. E isso é importante. E a terceira ferida emocional que eu vou falar sobre hoje é culpa. E tem muita coisa que eu posso falar sobre culpa, especialmente porque como eu estudo o curso de milagres, estudo a constelação e as visões que eu tenho sobre culpa, que está muito intrínseca em nós, eu vou falar de uma forma bem resumida a culpa. Mas o que a culpa é? Ela é simplesmente a sensação ou a ameaça que a gente fez algo errado e isso que a gente fez de errado foi contra o padrão, foi contra o grupo, foi contra os nossos valores internos. Porque a gente pode ter autoculpa. Você é uma pessoa que sempre foi muito leal e de repente algo te testou e você acabou sendo desonesto e desleal com o seu parceiro. E isso gera uma autoculpa em você, porque você traiu os seus próprios valores. É como se fosse uma punição pela sua traição para um grupo, ou para uns valores, ou para um padrão. Algo que te prejudica ou prejudica o outro. Então você se culpa por isso. Agora, tem um detalhe aqui que eu falo muito para minhas alunas, eu falo muito para pacientes. Existe diferença entre culpa e responsabilidade. Culpa é um sentimento que ele é efêmero, ele vai para lá, vai para cá, ele não tem muito uma coisa, é um sentimento, tá? Ele não tem uma coisa muito concreta. As pessoas podem se sentir culpadas ou não, e por aí vai. Enquanto responsabilidade é tomar e assumir os seus atos, as suas ações, o que você fez. É porque na sociedade atual a gente alinha culpa com responsabilidade, como se os dois fossem a mesma coisa. Já viu um caso de julgamento de um tribunal onde o criminoso, a pessoa que está sendo julgada, fala assim, mas eu sou inocente, eu me sinto inocente. E ela está ali sendo julgada porque ela cometeu um homicídio, ela matou algumas pessoas, mas para ela se sente inocente. E isso tem a ver muito com o grupo no qual ela pertence, porque no grupo que ela pertence, matar tudo bem, é certo. Enquanto no grupo no qual está julgando ela, matar é errado. A gente só sente culpa quando a gente trai ou vai contra os nossos valores ou os valores do grupo, os valores do sistema. Então por isso que aquele criminoso não se sente culpado, ele se sente inocente. Mas o fato de ele se sentir culpado e inocente não livra dele a responsabilidade pelos atos. São coisas diferentes e distintas, tá bom? Gosto de deixar essa nota aí para vocês.
E a culpa, quando ela não é tratada, ela pode causar autodepreciação, te paralisa na sua vida, depressão, fobia, medos, ela causa um monte de coisas. Na verdade, uma das formas para lidar com a culpa e uma das formas principal para lidar com a culpa qual é? Perdão. A reconciliação é a forma de reequilibrar o equilíbrio, de reconectar o relacionamento. Então, o perdão, a reconciliação é a forma mais forte, mais importante para lidar com a culpa. E sobre o perdão eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, porque tem muita coisa para falar sobre perdão, sobre reconciliação. Eu gosto muito de usar a palavra reconciliação e não tanto perdão. E eu explico isso mais pra frente em um vídeo. Mas o perdão é o contraposto da culpa. Então a gente precisa aprender a nos perdoar, aprender a reconciliar com as pessoas que nós fizemos errado, ou que fizeram errado conosco, ou aquilo que nós mesmos fizemos errado conosco mesmo, para poder seguir em frente. Porque a culpa é o mais paralisante, a ferida mais paralisante, é a ferida que mais dói, é a ferida que te mais prende. Eu vou falar sobre perdão em um outro vídeo. Agora eu só tô falando para vocês as feridas emocionais. Bom, então a gente fica por aqui. Espero que tenha trazido para você algumas reflexões, algumas indagações, algum questionamento. Eu gostaria muito de ouvir o seu feedback. É só comentar aqui embaixo na área de comentários. E lembre-se de se inscrever, ativa o sininho, tem vídeo toda semana para você. A gente fala sobre relacionamento, desenvolvimento pessoal, espiritualidade. Deixa um like se você curtiu e lembre de compartilhar com os amigos, com os inimigos. E eu também tenho minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, me segue lá. Tudo que você precisa saber tá na descrição abaixo, vai lá, me segue no Instagram, me segue no Facebook. E qualquer coisa é só comentar, tá bom? Um grande abraço, muito obrigada e até o próximo vídeo.